Devido a todo o material criado especificamente para a fusão do vidro, muitas pessoas acreditam que para se trabalhar com fusing, que em teoria você também funde o vidro, você vai precisar de maquinários tão grandes quanto de grandes empresas. E isso não é verdade. Como eu já falei em alguns vídeos anteriores, dá sim para se trabalhar com a fusão do vidro em casa e ainda obter lucro com isso. Eu sou Evandro Damasceno, especialista na transformação da garrafa de vidro através do fusing. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês 6 benefícios de se trabalhar com o fusing em casa. E eu falo isso baseado em anos de estudo com fusing e também com públicos de diferentes idades. E logo de cara eu quero deixar bem claro que conforme a idade da pessoa, os benefícios podem variar. Aqui eu vou citar somente os 6 em que eu mais identifiquei com base nos trabalhos com o público idoso, que foi o público mais recente que eu trabalhei. Então aqui eu vou citar alguns dos principais benefícios com base no âmbito pessoal, financeiro e familiar. No âmbito pessoal, um dos principais benefícios que eu identifiquei foi a melhoria na concentração. Existem alguns modelos de peça que exigem mais concentração da pessoa, ou seja, se a pessoa for um pouco mais estressada, um pouco mais estourada, dependendo do caso, ela não vai conseguir criar determinada peça. Então, alguma das coisas que a gente procurou trabalhar nesse público antes de iniciar os trabalhos direto ali com o vidro, foram os riscos de quebra da peça, porque existem alguns módulos no curso em que a pessoa tem que furar a peça. No caso, se ela for criar um colar, ela tem que furar a peça, seja na temperatura ou numa furadeira. Então aqui eu vou descartar o furo com base em temperatura e vou focar somente no furo utilizando a furadeira. Então, imagina que a pessoa tem que furar aquela peça para poder criar um pingente. E vidro, como todos nós sabemos, ele é sensível. Ele não é tão resistente assim como todo mundo imagina. Principalmente quando ele entra em contato com uma broca que está causando atrito nele. Mas isso eu deixo para outro vídeo. Enfim, quando a pessoa está fazendo o furo na peça, ela tem que ficar 100% focada ali. E uma coisa interessante aqui é que as maiores percas de peça que as pessoas tiveram, isso quando estavam furando a peça, foi porque elas não estavam 100% focadas ali. Ou seja, à medida que elas iam furando, a mente delas começava a dispersar para outros lugares e a peça quebrava. Então esse público, esse pessoal, independente de idade, aqui eu estou citando mais o público idoso porque esses dados são mais recentes. E por que isso acontecia? Bom, uma das principais explicações para isso é o fato de que quando você está 100% concentrado ali na furadeira, especificamente aqui eu estou citando a furadeira, você toma um maior cuidado entre o peso que você está colocando no seu braço e o atrito entre a broca e a peça. Isso faz com que você deixe o braço mais leve e esse atrito na peça seja mais suave. Ou seja, você tinha que ficar totalmente centrado ali. Isso acabou fazendo com que essa prática de tentar focar somente no que está fazendo começou a refletir também na vida pessoal das pessoas em casa. O segundo benefício aqui, e também voltado no âmbito pessoal, foi a melhoria na criatividade das pessoas. Porque quando elas vão criar uma peça, é dado outra peça para que elas utilizem como exemplo. E aí elas começam a praticar desde o corte da garrafa, o manuseio da caneta, o corte do vidro, até a criação final da peça. E daí é como se um bichinho picasse essas pessoas. E aí elas querem produzir, elas agora querem criar alguma coisa diferente com a cara delas. E aí elas começam a ter várias ideias e em muitos dos casos acabam trazendo essas ideias para que a gente ajude essas pessoas a criarem. O fato é que quando uma pessoa começa a produzir algo de autoria própria, ela começa a se sentir realizada em pequenos pontos e também a ser reconhecida pelaquilo que está fazendo. E isso faz com que ela, depois de ser reconhecida por amigos e parentes, ela quer sempre criar algo novo. Isso acaba trazendo vários benefícios mentais e, consequentemente, prolongando o aparecimento de algumas doenças que acabam aparecendo, em sua grande maioria das vezes, em pessoas que não têm esse hábito de estimular sua criatividade. E o terceiro ponto aqui, já voltado para um âmbito familiar, é que quando a pessoa trabalha com fusing em sua própria casa, ela também consegue envolver outros membros da família. Vou citar aqui um exemplo para você. Como eu já trabalho com fusing há muitos anos, eu percebi que aos poucos começou a surgir um leve interesse no meu filho em também trabalhar com a garrafa de vidro. Então aos poucos ele foi percebendo como que era o processo de criação das peças e ele mesmo percebeu nele que ele conseguia fazer. Então mesmo com um pouco de receio, eu ensinei o básico para ele, como que faz uma peça utilizando uma garrafa inteira
petisqueira, ensinei para ele mais ou menos como que funciona a programação do forno e fiquei do lado dele enquanto ele criava a sua própria peça. E essa é a imagem da primeira peça dele. Vocês podem ver que é uma garrafa inteira e pode ser usada tanto como petisqueira ou saboneteira ou até mesmo enfeite de mesa. Isso vai dar criatividade. No caso, a criatividade dele falou que isso é uma petisqueira que ele utiliza para colocar os doces dele. Ah, e um detalhe, ele só tinha 6 anos quando fez essa peça e ele acabou vendendo ela por R$20. Ou seja, a sua primeira peça ele já obteve um lucro de R$20 em cima de uma matéria-prima que ele pegou gratuitamente aí em qualquer terreno baldio. Em suma, o que eu tô querendo dizer aqui é que qualquer pessoa, independente de idade, desde que, se a idade for menor a 14 anos, um adulto esteja acompanhando ou instruindo, qualquer pessoa pode criar uma peça utilizando a técnica do fusing. O quarto ponto aqui, também voltado para o âmbito familiar, é que as pessoas em sua volta, quando percebem o que você está fazendo com vidro, seja vidro comum ou garrafa de vidro ou vidro importado, enfim, independente, com exceção do vidro temperado, que com ele é um pouco mais complicado o processo, as pessoas começam a perceber em você toda essa mudança. Ou seja, você, por ter mudado, começa a afetar as pessoas em sua volta, principalmente os seus familiares. E aqui eu quero citar um caso bem interessante, que é o da Dinalva Pires, que, segundo ela, sua vida, depois que ela participou das atividades do fusing, deu uma leve mudada. Olha aí. Nós trabalhamos com vidro e dinâmicas. Eu gostei muito disso aí, principalmente para a mente. A mente minha, eu sou uma pessoa muito esquecida e com as atividades que ele dava, era uma coisa que deixava a gente ficar mais fácil. Eu era uma pessoa muito insegura dentro da minha casa, pelo meu próprio marido. Então, porque ele sempre falava que eu era uma pessoa que eu não tenho a capacidade para certas coisas. E para ele, em vez dele procurar me ajudar, ele deixava eu para baixo, sempre. Aí eu sempre em casa chegando, aí eu comecei a participar da minha atividade com o vidro, e eu chegava em casa e ficava falando o que eu ouvia, o que o Evandro e a Gisele me ensinavam. Aí chegava em casa, eu comentava para ele as coisas. Aí eu falava às vezes assim para ele: Pedro, vamos sair? E às vezes alguma coisa não estava bem dentro de casa, aí eu chamava ele para sair. Aí ele falava que não adianta sair, que os problemas não iam sair. Ele ia sair de dentro de casa, mas os problemas não iam sair. Aí eu falei que o Evandro e a Gi falava sempre: a gente tem que sair, se a gente está com algum problema, a gente sair para passear, não precisa ter dinheiro, não precisa a pessoa vai para o shopping para gastar para isso. A gente, se tem algum problema, a gente sai, pega uma condução, vai numa praça, vai num lugar público, sabe? Conhece gente diferente. Aquilo ali já faz a mente da gente já mudar um pouco, já deixar um pouco o problema. Aquelas horas que a gente está ali, vai para um lazer, a gente consegue esquecer um pouco o problema. E ele mudou. Ele é o primeiro, chega ao final de semana, um sábado, domingo, aí ele fala assim: não, vamos hoje sair um pouco, vamos no parque ecológico, vamos no zoológico. Ele hoje já me chama para sair. É sinal que ele se sentiu bem com o que eu falei. Então ele hoje já não reclama mais isso de mim. O contrário, ele me convida para sair. Isso tudo aconteceu porque ela teve mais concentração. Consequentemente, essa concentração traz um pouco mais de calma. Você tendo calma, você tem como observar melhor o problema fora do problema e aí ver as possibilidades de mudança daquele problema. Ela utilizou todo esse conhecimento que ela teve e envolveu outros membros da família e, consequentemente, depois disso tudo, a família viu essa mudança pessoal dela
dela e acabaram mudando também. E o quinto benefício aqui de se trabalhar com fusing em casa já é mais voltado para o âmbito financeiro, que é um investimento baixo. Diferente de alguns ateliês que utilizam forno de fusão, em casa você vai utilizar uma mufla, que é um forno de fusão específico para você utilizar no micro-ondas. E aqui eu fiz um vídeo explicando como que funciona isso. Porque se pegarmos um valor de um forno de fusão e compararmos com o valor de uma mufla, você vai pagar na mufla somente 10% do valor total que você pagaria no forno de fusão. E ambos podem fazer o mesmo tipo de trabalho, porque o vidro que se funde num forno de fusão também pode ser fundido na mufla. A única coisa que a mufla perde em relação ao forno é questão ao tamanho da peça, porque obviamente um forno de fusão é bem maior do que uma mufla que cabe dentro do micro-ondas. E o sexto e último benefício aqui é o ótimo retorno financeiro, porque além de você não pagar nada pelo vidro, caso você utilize uma garrafa de vidro, você tem a possibilidade de criar peças que têm um bom valor no mercado. Um exemplo delas é esse aqui. Esse aqui é um anel que eu fiz de uma garrafa de vidro, eu já falei sobre ele nesse vídeo aqui. E para mim criar esse anel, eu utilizei somente essa parte aqui da garrafa. E o que eu tô querendo dizer aqui é o seguinte, um anel desse daqui, em alguns eventos que eu já participei, eu cheguei a vender entre 70 e 90 reais, sendo que eu tirei ele de uma garrafa que eu não paguei nada por ela. Ou seja, olha o tamanho do retorno financeiro em cima de um único pedacinho de vidro. E isso vai da criatividade de cada um. E visando a criação de peças como essa em sua própria casa, o único limite que você tem é a sua criatividade. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aqui do canal. E se gostou, deixe seu like aí pra gente, se inscreve aqui no canal. E se você está assistindo esse vídeo pelo Instagram ou Facebook, dá um pulinho lá no YouTube e se inscreve aqui no canal também, isso vai ajudar bastante a gente. Aqui quem falou foi Evandro Damasceno e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço, valeu!